Se você é um pouco observador, provavelmente terá notado algo curioso na evolução dos caças, e é que essencialmente, após terem atingido um pico de velocidade por volta dos anos 60 e 70, progressivamente eles se tornaram mais lentos. Por exemplo, um MiG-25 dos anos 70 podia voar muito mais rápido que um atual Su-57. O MiG-25 tinha uma velocidade máxima operacional de Mach 2.8. Em contrapartida, os Su-57 atuais têm uma velocidade máxima de apenas Mach 2. O caso dos Estados Unidos é muito mais notável. Por exemplo, um F-4 Phantom Zoe dos anos 60 tem uma velocidade máxima amplamente superior aos atuais F-35 Lightning. Os F-4 Phantom tinham uma velocidade de Mach 2.2, enquanto que os F-35 Lightning mal chegam a Mach 1.6. Por que isso acontece? Você pode estar pensando que se deve ao fato de que não houve muitos avanços nas motorizações, mas realmente não tem muito a ver com o avanço tecnológico, mas sim é uma questão de otimização. Desde que o avião para uso militar surgiu na Primeira Guerra Mundial, o foco do avanço tecnológico na aviação militar era tornar os aviões mais rápidos. Os aviões mais rápidos tinham a capacidade de entrar em território inimigo, desempenhar sua função e sair de lá em menos tempo. Além disso, quando surgiram os combates entre aviões, ser mais rápido permitia alcançar seus inimigos e poder fugir deles em menos tempo. Portanto, os aviões mais rápidos eram mais letais e tinham uma taxa de sobrevivência maior. Por várias décadas, os motores se tornaram maiores e mais eficientes, tornando os aviões mais rápidos. Por exemplo, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, os aviões tinham uma velocidade máxima de cerca de 200 km por hora. Em contrapartida, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os aviões com motores a hélices podiam alcançar até velocidades próximas de 765 km por hora. Mas esses motores tinham um limite. Os motores baseados em pistões eram bastante limitados, pois em essência não eram muito diferentes de um motor de carro. Para que você tenha uma ideia da importância da velocidade na aviação militar, em 1942 a Real Força Aérea colocou em serviço o Haliband DH-90 e 8 Mosquito, um avião que curiosamente tinha a fuselagem feita em madeira, por isso era apelidado de Maravilha de Madeira. A princípio, ele foi pensado como um bombardeiro, mas foi tão eficaz que começou a suprir muitos outros papéis, como transporte ou reconhecimento. Nos seus primeiros 2 anos de serviço na Segunda Guerra Mundial, ele passeava pelos céus inimigos como se nada fosse, já que a Luftwaffe não tinha um avião tão rápido para poder interceptá-lo. Era tão rápido que não tinha nenhuma arma para se defender dos caças, já que simplesmente nenhum podia alcançá-lo. Não seria até que surgiu o Messerschmitt Me-262 que os alemães finalmente puderam caçar esses aviões. Infelizmente, os Messerschmitt 262 não salvariam a Alemanha, mas sim salvariam a aviação militar dos países vencedores. Com o Mi-262, a barreira do pistão foi quebrada e de repente surgiu um novo caminho para tornar os aviões mais rápidos. Inicialmente, os motores a jato não eram eficientes, mas novos tipos surgiram, preenchendo diversos papéis e tornando-os mais úteis do que nunca. No início dos anos 50, os caças MiG-17 já podiam chegar a Mach 0.9 e no início dos anos 60, caças como os F-4 Phantom podiam voar a velocidades próximas a Mach 2.3. Até os anos 50, não era raro que os aviões militares voassem a sua velocidade operacional máxima pelas razões anteriormente expostas, mas de repente, nos anos 60, os aviões se tornaram tão rápidos que quase não chegavam a voar a sua velocidade máxima. No Vietnã, um estudo da Marinha dos Estados Unidos revelou que os caças americanos que eram capazes de superar Mach 2, como os F-4 Phantom, em nenhuma ocasião chegaram a voar a velocidades próximas à anteriormente dita. De fato, entre o tempo total de voo de todos os casos de incursões de caças em território inimigo, só se voou por alguns segundos em Mach 1.4 e por algumas horas em pouco mais de Mach 1.2. Para este relatório, foram estudadas todas as incursões documentadas de caças em território inimigo durante os 20 anos que durou o conflito. Por isso, apesar de terem caças que podiam superar Mach 2, os pilotos simplesmente nunca chegaram a essas velocidades. Também os F-15 Eagle, que curiosamente foram criados em resposta ao caça MiG-25 que podia chegar a Mach 2.8, tinham a capacidade de chegar a Mach 2.5, mas os registros de uso desses aviões mostram que raramente os F-15 conseguiram superar Mach 2 nos combates em que participaram e que foram documentados.
Levando em conta o estudo feito no Vietnã, já que foi realizado em situações de combate realmente intensas, porque os pilotos nunca superavam o Mach 1.2. O problema não eram os caças inimigos, já que durante o conflito no Vietnã estavam em serviço os MiG-19 e MiG-21, que eram capazes de superar Mach 1.3 e Mach 2, respectivamente. Realmente há muitos fatores que impediram os pilotos no Vietnã de voar seus caças na velocidade máxima. Primeiro devemos considerar que os caças supersônicos, por seus pós-combustores, têm sua velocidade de cruzeiro, que geralmente está acima e perto da metade de sua velocidade máxima. Em contrapartida, os caças subsônicos costumam ter sua velocidade de cruzeiro próxima à sua velocidade máxima. Então, os caças supersônicos, para irem à velocidade de cruzeiro, sempre vão a uma velocidade muito moderada, um pouco distante de sua velocidade máxima. Esses caças passam a maior parte do tempo voando em velocidade muito abaixo da máxima. A velocidade supersônica permitiria chegar mais rápido ao objetivo, mas com uma desvantagem: ela consome muito combustível. E isso é um problema porque limita o raio de ação. O raio de ação é a distância máxima que um avião pode alcançar para atacar um objetivo, levando em conta que este possa voltar à sua base novamente. Um caça que voa Mach 9 consome menos combustível do que um que voa Mach 1.2. Portanto, o primeiro caça tem um maior raio de ação porque tem mais combustível para gastar, porque economiza mais combustível. Além disso, na hora de lutar, voar a velocidades supersônicas também causa muitos problemas. Por exemplo, a manobrabilidade. A velocidade de giro é muito afetada pelas altas velocidades. A velocidade de giro é o tempo que leva para virar o avião. Quanto mais lento, menor é o tempo que levará para virar o seu avião. Por isso, geralmente os pilotos em combate aéreo-aéreo mantêm velocidades que lhes permitam ter uma maior velocidade de giro. Manobrar em velocidades supersônicas, como fazem os aviões subsônicos, é impossível não só por limitações mecânicas, mas principalmente pelo fator humano devido às forças às quais a tripulação seria submetida. Após os anos 70, começou-se a enfatizar mais a criação de caças polivalentes em vez de puramente interceptores. Hoje em dia, os interceptores puros são muito raros, predominando principalmente os caças polivalentes. Projetar caças que fossem capazes de voar a altas velocidades era bastante complicado. Por exemplo, os pós-combustores faziam com que, em altas velocidades, os caças tivessem uma temperatura maior, tornando-os muito mais visíveis no infravermelho. Portanto, para fazer caças furtivos, era necessário reduzir a velocidade dos aviões para torná-los mais invisíveis. Por exemplo, aviões furtivos como o F-100 e 17 Nighthawk, sua velocidade máxima operacional é de Mach 0.9, sendo um avião subsônico. Basicamente por isso, os caças modernos são mais lentos do que antes. Motores mais rápidos são mais complicados. Para que se pudesse fazer caças mais furtivos e silenciosos, que carregassem mais mísseis, que tivessem um maior raio de ação e que fossem mais manobráveis, os caças foram projetados para serem mais lentos. Afinal, quase nunca os pilotos voavam a velocidades altas acima de Mach 2. Portanto, voar a velocidades maiores que Mach 2 era algo de que podiam prescindir.